Você já se perguntou o porquê os zumbis de The Walking Dead migram de uma região para outra, em hordas ali principalmente, em épocas específicas do ano, como a gente viu em The Walking Dead The Ones Who Live, né? A série de Rick Michonne mostrou que tem uma época específica que uma horda de milhões de zumbis migra pro norte. Por que que isso acontece? Qual que é o motivo desse fenômeno? E assim, não só hordas gigantescas, hordas menores, alguns zumbis ali mais soltos, eles sempre migram, eles sempre vão de um lugar para outro. Pois é, tem diversas razões para isso, tem explicação que faz sentido exatamente pra história, e se você quiser saber, eu trouxe tudo aqui nesse vídeo, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente poder explicar sobre um fenômeno interessante aí, relacionado ao comportamento dos principais seres dessa série, que são os zumbis, né? Então, meu jovem, já deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada sobre esse universo, e claro que estamos na reta final da classificação, eu não posso deixar de falar, né? Pra você que não sabe, estamos concorrendo aí ao prêmio iBest, o maior prêmio de influenciadores do Brasil. Você pode ver em segundo lugar no ranking geral. E até a próxima semana, se a gente manter ali entre os dois primeiros, né? Vamos chegar em primeiro, vambora. Mas se a gente manter entre os dois primeiros, a gente consegue classificar para a próxima fase. Então, meu jovem, você que quer ajudar, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição. É só até a próxima semana aí, vai ajudar demais. Você pode dar um voto a cada 24 horas. E é o seguinte, se você acompanha o canal aqui, você já deve ter visto que eu fiz vários vídeos aqui já explicando diversos pontos sobre os zumbis, mas a gente nunca falou sobre esses movimentos migratórios que a gente viu principalmente de forma mais recente nos spin-offs, né? Tales of the Walking Dead, que a gente vai citar, e também The Walking Dead The Ones Who Live, a série do Rick, que foi ali que a galera começou a perguntar mais, né? Começou a aparecer mais questões assim aqui no canal. Mas aí, pra gente poder entender isso de início, a gente primeiramente precisa entender e colocar aqui, né, como é que é o comportamento dos zumbis, porque, tipo, pra série The Walking Dead em geral, pra esse universo, é diferente de outros. No caso, né, tirando os zumbis variantes, que são alguns específicos que sofreram mutação e têm uma inteligência, em sua grande maioria, a grande massa de zumbis que tem nesse mundo de The Walking Dead é atraída pelos seguintes estímulos, que é som, iluminação, sim, luz, atrai boa parte deles, e também movimento, tá? Movimento na frente deles aí, né, chama atenção e eles vão atrás. No caso, em partes, tirando os zumbis variantes, ainda assim os zumbis normais, dá pra dizer que eles têm uma microinteligência, ou você pode chamar até mesmo de instinto, né? Eles agem e funcionam ali por instinto. Qual que é a principal motivação deles? Comer carne, se alimentar. Esses são os pontos básicos que a gente precisa colocar na mesa aqui pra poder explicar isso. E aí, assim, com isso falado, vamos pro próximo ponto, que é o porquê zumbis andam em hordas. Por que eles se unem, assim, e andam em grupo? Em grande parte, né, em The Walking Dead, a questão de andar em hordas tem muito a ver com instinto, inicialmente, né? Instinto como se fosse um instinto animal mesmo, de andar ali com os seus, que são de acordo com os seus, né? Mas também esses elementos que eu falei anteriores, né, que são a forma como eles são atraídos, influenciam para que eles possam andar em hordas. É fácil você imaginar que um zumbi atrai o outro, já que os zumbis são atraídos por barulho e movimento. Então sim, um zumbi tá em um local, ele escuta outro zumbi passando, vê, ele vai lá conferir, ele vê que não é um alimento, ele vê que é um outro zumbi, mas anda seguindo o barulho desse outro zumbi, que já tá seguindo o barulho dele. E aí outro ouve também e segue o barulho, segue a movimentação junto, porque eles são atraídos por isso, e vira uma grande bola de neve de zumbis ativados de forma sensorial e seguindo, né, a partir disso, fora o ponto do instinto, e isso gera as hordas. Eu acredito que essa seria a explicação mais simplificada do motivo das hordas, mas aí a gente já falou quais são os estímulos, por que eles andam em hordas, aí a gente vai para os pontos que fazem essas hordas migrarem, esses zumbis mudarem de direção. A gente começa pelo primeiro básico, que são os estímulos dos próprios sobreviventes. Sim, algo básico, né? Sobreviventes nesse mundo ainda tem vários, tem muita gente viva ainda em diversos locais, vivendo de forma precária ou não, mas de qualquer forma eles geram estímulos para que hordas avancem. Seja barulhos quando eles estão procurando itens em algum local, seja certas tentativas de iluminação ou muito movimento. No geral, em sua maioria, o que mais faz os sobreviventes atraírem hordas são barulhos exagerados, né? Porque nesse mundo apocalíptico tem muito de, às vezes, ter que dar tiro, vários gritos assim de desespero, ou até mesmo o simples fato de um grupinho pequeno de sobreviventes que tá no meio da mata ali se aquecendo e fazendo sua comida com uma fogueira que eles fazem, e isso atrai zumbis. E The Walking Dead já aprofundou tanto nesse ponto que a gente já viu personagens que usam desses estímulos ao seu próprio favor. Por exemplo, os próprios sussurradores aí, que a gente viu na 9ª e na 10ª temporada da série. Eles usam isso pra atrair os zumbis pra onde eles querem. O fato deles estarem fedendo e estarem com pele de zumbis e tudo mais faz com que os zumbis não ataquem eles, mas eles podem direcionar os zumbis pra onde eles quiserem e atacar outras pessoas e comunidades assim. Depois dos sussurradores, os personagens aprenderam isso e usam também mais pra frente, né? Inclusive na última temporada. Esse seria o primeiro ponto básico da migração dos zumbis.
zumbis, mas aí vamos pros outros mais interessantes, porque esse aqui todo mundo já sabe. Agora eu quero falar de mudanças climáticas, exatamente. Esse é um ponto importante que influencia no movimento migratório dos zumbis. E de fundo eu tô usando inclusive a imagem de The Ones Who Live, do segundo episódio da série de Rick e Michonne, que gerou várias perguntas recentes a partir disso, né? Mostra essa horda de milhões de zumbis, talvez a maior horda que a gente já viu em The Walking Dead. E no próprio episódio, o Ned, que é um personagem que aparece ali em The Ones Who Live, revela que os zumbis estão nesse lugar por conta de um movimento migratório, que nesta época do ano eles vão para o norte. Essas hordas quilométricas de zumbis, né? De milhões. E são mais de uma. E assim, o grande ponto desse movimento climático tem a ver com a questão de temperatura, porque diferenças de temperatura podem acelerar a decomposição dos zumbis e podem inclusive incomodar eles. No caso, a melhor explicação para isso, até baseado em pontos que a gente vê no universo, é que em certas épocas do ano, principalmente no verão dos Estados Unidos, que faz muito calor, as grandes massas de zumbis, né, as grandes hordas, tentam procurar locais com temperaturas mais baixas e não tão quentes, porque o calor também pode acelerar a decomposição deles, pode diminuir a movimentação, pode tornar eles mais incapazes, né? E isso não é que eles são inteligentes, como eu disse, tem instinto, como se fosse um instinto animal, de buscar o local melhor para poder se viver. Então os zumbis se movimentam para o norte dos Estados Unidos, até na época do verão, vai tender a ser um pouco mais fresco. Depende do lugar também, né? Mas essa é a tendência. Inclusive a gente não precisa ir longe não. Ano passado terminou Fear the Walking Dead, o outro spin-off, lá na última temporada a gente viu um grande exemplo de uma horda de zumbi congelada, né? Que ficou na época do inverno, na parte mais gelada ali, e acabou se conservando. Os zumbis estão todos petrificados ali, congelados, mas se acaba isso, eles podem voltar, né? E isso aí faz parte da ficção também, não tem explicação real pra tudo isso também, não dá. Uma coisa que todo mundo precisa entender é essa: as explicações de The Walking Dead são bem interessantes, vão tentar se aproximar da realidade, mas nunca tente fazer tudo ficar 100% perfeito real, porque não é. A gente tá falando de zumbi primeiro, né? É sempre bom falar isso. Mas continuando em Fear, a gente tem um belo exemplo de como eles buscam temperaturas mais frias pra poder se conservar e decompor com maior lentidão. Então, pra essa lista de explicação desse vídeo, a gente já tem barulhos e movimentos dos próprios sobreviventes e também situação climática. Já são dois pontos que colaboram pra essa migração dos zumbis. Mas aí a gente tem uma outra razão também, que a galera gosta muito de questionar essa parte também relacionada aos zumbis, que é a busca por comida. Sim, exatamente, né? Como eu disse no início desse mesmo vídeo aqui, o principal ponto que motiva os zumbis é comer carne acima de tudo, né? Eles conseguem viver por um grande período de tempo sem comer muito também, isso é um ponto interessante, mas eles só se alimentam de carne, eles ficam ali comendo e é isso. Se os zumbis de The Walking Dead migram por conta de questões climáticas, por questões de instinto mesmo, isso já é comprovado, você acha que eles não iam migrar por questões de falta de alimento pra poder encontrar mais alimento? Com certeza. Tipo, a gente sabe muito bem que os zumbis de The Walking Dead não precisam do mesmo nível de comida que os humanos, eles têm uma parte fisiológica ali que não precisa de tanto alimento assim, mas eles ficam sempre atrás. E cheiros de sobreviventes, barulhos, outras coisas como eu falei, motivam eles quererem se alimentar. E não só de sobreviventes, mas animais silvestres e outros, que a gente já viu em The Walking Dead que os zumbis se alimentam. No início lá tem um cavalo do Rick que morre pros zumbis, tem vários cervos, né, que a gente vê sendo mortos na série. Os bichos claramente são todos sedentos. Se eles estiverem em qualquer local que não tem comida e eles estão loucos ali pra poder comer, qualquer ativação sensorial, seja de barulho, de luz ou qualquer outra coisa, vai fazer eles movimentarem pro local com o objetivo de comida, pra poder ter mais. Então comida é um grande fator que interfere na migração das hordas de zumbis. Obviamente não dá pra exagerar tanto no nível do tipo, chega um zumbi pra informar pra horda que lá no outro estado, do outro lado do país, tem comida, então vamos todo mundo pra lá. Não é exatamente assim, apesar de que a gente também tem variantes nessa história, e em algum ponto eles podem trazer uma explicação de que elas trazem informação, mas de qualquer forma, vamos avançar pra mais detalhes, mas não um outro detalhe que justifica o movimento de migração, mas algo recente que foi trazido pro universo de The Walking Dead, que justifica todos esses pontos anteriores que eu falei, a busca por alimento, a questão climática, a questão de andar como animal em grupo. Eu tô falando de Tales of the Walking Dead, o spin-off de histórias antológicas, né? Ali a gente tem um episódio bem rico, que é o episódio 4, lançou ali em 2022, que conta a história desse cientista aí, Dr. Everett, que é um cara que fez algo que a gente não conhece ninguém nesse universo até então que fez, né? A própria sinopse da série traz que ele passou 10 anos sozinho no meio da mata, estudando o comportamento e os padrões migratórios dos zumbis. Sim, o próprio episódio funciona quase como se fosse um documentário da vida animal e da vida zumbi nesse mundo pós-apocalíptico. E assim, é um episódio que poderia ser mais rico, eles perderam oportunidades de explorar muito mais sobre isso. Mas no que eles exploram, né, o Dr. Everett compara muito, até aparecem imagens como essa, né, compara muito os zumbis como animais, com os
os fatores instintivos de migração. Ele mesmo revela que os fatores de migração têm muito a ver com questões ambientais, e aí podem envolver questões climáticas, o local, favorável ou não, e também a necessidade de encontrar novas fontes de alimento, isso mesmo. O próprio Dr. Everett revela no episódio que, estudando os zumbis, ele percebeu que os padrões de migração deles podem ser previstos a partir dos fatores ambientais e as necessidades, e assim como os animais, os zumbis migram para locais onde tem mais atividade humana e menos competição por alimento. A tendência das hordas é isso. Ele cita que podem ser atraídos por mudanças de estação, mudanças de temperatura, questão de alimento e até mesmo por outros zumbis. Assim como eu disse, né? Hordas se formam porque o zumbi foi atraído por zumbi e foi indo. Fora uma questão que eu não posso deixar de falar nesse vídeo. No próprio episódio, ele, por exemplo, coloca nome científico para os zumbis, o novo tipo de espécie humana, né? Ele chama de Homo mortus. Além disso, também ele coloca tipos de zumbis diferentes que comportam de formas diferentes em hordas. Ele cita, por exemplo, que tem os tipos de zumbis que nem são variantes, são normais, mas que são os líderes das hordas, eles que meio que guiam e encabeçam as hordas para onde as hordas vão, então tem ali um certo grauzinho de instinto maior. Tem os outros que só obedecem, e aí já entra na complexidade, né? Você já pode entrar nas variantes que a gente já viu, né? Que a gente sabe que tem nesse universo, que podem influenciar nisso também, e que podem aparecer muito mais. Você coloca nos comentários o que você acha sobre isso. A gente até fez vídeo aqui falando de que a evolução dos zumbis pode ser o grande problema final de The Walking Dead, porque a gente já tem vilões nessa história, principalmente na série do Daryl, que tá aplicando soro em zumbi pra fazer eles ficarem super, então eles ficam mais inteligentes, mais fortes. Isso muda completamente, pode até evoluir a forma organizacional dos zumbis. Então, loucura. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o comportamento dos zumbis. Não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação desses vídeos. Se inscreva no canal que a gente tá chegando a 500 mil inscritos, vambora. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!